Olha, à medida que avançam as investigações do caso Master, a gente vê as coisas mais absurdas ali, né? Esse tipo de coisa é normal de você encontrar, tá? Porque qualquer desses bancos grandes que você vê, quando você abre o capô para ver o que a pessoa está fazendo ali, lembra, esses bancos todos eles estão sempre sob muita pressão para gerar lucratividade, então o pessoal fica criativo pra caramba, inventa umas histórias criativas pra caramba, né? E esse é o grande medo, né? Esse tipo de coisa do Banco Master aqui pode parecer um absurdo para mim, para você, mas na verdade isso daqui não é muito diferente de outros bancos, não, tá? E eu tenho certeza que tem um monte de banco por aí rindo nervoso vendo essas notícias aqui, porque será que não tem coisa aqui no nosso banco também com esse problema, né? Olha só esse caso aqui, ó. O BRB conferiu só 130 contratos de 1 milhão comprados no Master. O BRB comprou uma carteira de dívida do Master, né? E só checou 130 de 1 milhão. E adivinha, estava tudo podre no final das contas, né? Aqui, ó, Master adquiriu um terreno de 22 milhões e passou para o BRB a 118 milhões. Olha que beleza, cara. Coisa maravilhosa. Como que fantástico isso, você transformar 22 milhões em 118 milhões, né? O Master tinha só 4 milhões de reais em caixa antes da liquidação. 4 milhões em caixa, para mim seria muito dinheiro, para você seria muito dinheiro, mas para um banco, meu amigo, isso é nada. Zerado, tá zero. A mesma coisa que ter zero em caixa, né? Aqui, ó, Master, Banco Central não identificou PIX nem TED dos boletos da Tirreno. Lembra que a Tirreno é a empresa que fraudou a parada, tá? Ela vendeu uma carteira de títulos para o Master, que por sua vez revendeu essa carteira de títulos para o banco, para o BRB, e a verdade é que não tinha título nenhum, não tinha nada, não tinha, os empréstimos foram fraudados. E esse é o problema, o Banco Central não identificou nenhum PIX, nenhum TED, nenhum boleto da Tirreno referente às operações de crédito. Tudo inventado do nada, cara. Realmente absurdo esse tipo de coisa. Aqui, ó. O Vorcaro disse que foi pego de surpresa, que ele não sabia que a Tirreno era falsa. Ah, porra, para com isso, o Vorcaro. Lógico que sabia. Pô. É do Augusto Lima, o seu amigo. Né? Enfim, e 36 empresas tomaram empréstimos suspeitos no Banco Master. Cara, só tem coisa preta nisso daqui. Mas tem uma notícia muito importante nessa história toda. Né? Primeira coisa, isso tudo aconteceu no governo Lula. Na época do Bolsonaro, o Banco Master já tinha alguns sinais de problema? Em 2022 já tinha alguma coisa que o pessoal achava que estava meio estranho e coisa e tal, mas a verdade é que o Banco Master degringolou mesmo a partir de 2023 com o Lula, né? E outra coisa, o Banco Central sabia dos ativos podres negociados pelos Master desde março de 2025, ou seja, não dá nem para dizer que foi o Campos Neto que fez alguma coisa. Quando descobriu a fraude mesmo, na época do Campos Neto achava que era um banco com algumas dificuldades. Para saber que era fraude mesmo foi na época do Galípolo. Então, meu amigo, a culpa, de novo, está no governo Lula. Eu sou Peter Turguinev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Saci Pererê, Sindicato dos Traficantes e Facções, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o BRB conferiu apenas 130 contratos de 1 milhão comprados no Banco Master, disse ex-presidente da Polícia Federal. Olha só, isso não é uma coisa incomum de acontecer, tá? Como eu falo, você não vai checar tudo, você checa por amostragem, você pega alguns contratos e checa para ver se o contrato está consistente, coisa e tal. Agora, o estranho, aqui, ó, segundo ele disse, foi o seguinte, ó, o sistema financeiro é muito regulado, as operações são todas registradas em outras câmaras, né? O problema é que justamente para chegar nesse ponto já tinha passado pela CVM. A CVM foi um grande ponto de falha nessa história. E lembra que o Lula nomeou como presidente da CVM agora um cara que está enrolado nessa história até o pescoço aqui também, né? Então aqui, ó, a compra de carteiras pelo Master, do Master pelo BRB entre julho de 2024 e abril de 2025 foi feita após conferência por amostragem, que incluiu apenas 130 contratos de um total de 1 milhão e 400 mil CPFs, afirmou o presidente do BRB, né? Diante da incredulidade da PF sobre o baixo número de contratos, o executivo afirmou que era um padrão do mercado. É o que eu falo para vocês. O problema é que você olha para isso aqui e fica apavorado. Mas em tese é isso mesmo, porque esse tipo de coisa você faz por amostragem, não precisa checar tudo, você checa alguns aleatoriamente. A grande dúvida que fica é, se todos esses contratos eram falsos, como foi visto pelo pessoal do Banco Central depois, esses 130 contratos já deveriam ter apontado alguns com problema. E a ideia da amostragem é a seguinte, você não checa tudo, você checa alguns aleatoriamente. Mas se você pegar um que está com problema, você assume que, pô, meu amigo, se tem um com problema nessa amostra pequenininha que a gente pegou aqui, é porque esse negócio está podre, né?
E aí que fica a dúvida. Será que isso foi feito da forma correta? Será que a amostragem foi feita da forma correta? Tem que ser aleatório, não pode ser. Ah, me separa 130 contratos aí, porque aí é lógico que o master vai separar 130 que estão bons, né? Não vai separar 130 que tem merda, né? Aqui, ó, é um padrão de confiabilidade de um sistema muito regulado. Outros bancos adotavam essa prática com a gente. Exatamente, isso não está errado. E aí que eu falo para vocês, esse aqui é o problema. O problema dessa história toda aqui é o fato do Banco Master confiar muito na parte política para cobrir os rombos deles, né? Por exemplo, nesse caso aqui do terreno aqui, ó, Master adquiriu o terreno por 22 milhões e repassou para o BRB por 118 milhões. Olha como é que tem lógica. Eu vou explicar para vocês a lógica, tá? A lógica é a seguinte: o terreno era para um empreendimento imobiliário na cidade de Brumadinho, né? E teria sido adquirido pelo Banco Master para quitar uma dívida de 22 milhões. Mas foi avaliado pelo fundo como se valesse 118 milhões. Por quê? Porque o fundo de investimento CMX Realty queria usar esse terreno de 137 hectares para fazer um empreendimento imobiliário chamado Pedra Histórica. É fazer um empreendimento imobiliário, um resort, talvez, ou então um loteamento, alguma coisa assim, né? O terreno, porém, foi embargado recentemente pela prefeitura da cidade por irregularidades ambientais. Então, o terreno não poderia ser usado para fazer coisas imobiliárias, porque tem reserva ambiental, tem problema ambiental e coisa e tal, né? A obra para transformar o local em condomínio não tem previsão de sair do papel. Mas aí que tá, isso daqui é o padrão que o Master estava usando, que é o mesmo padrão do Tanuri. Você compra um negócio barato porque tem problema com o governo, só que você tem o Alexandre de Moraes no seu bolso, você tem o Toffoli no seu bolso, você tem o Cássio Nunes no seu bolso, você tem um monte de políticos no seu bolso, você dá um jeito desse pessoal pressionar a prefeitura lá de Brumadinho, né? Eu não sei quem é o prefeito de Brumadinho, mas talvez esse não, talvez o próximo prefeito, não sei. Tem contato político com Brasília, vai receber verba de Brasília. Ah, em troca, aquele condomínio lá aqui do cara, libera aquele lá, pode dar um jeito de liberar aquilo lá. E aí, entenderam como é que funciona a mágica? Você compra barato porque tem um problema legal, tem um problema ligado ao governo, só que você tem o governo no seu bolso, você tem um monte de gente no governo do seu bolso, você vai lá, libera a coisa. Então, reparou qual é a lógica que tem? De fato, existe uma lógica nesse terreno de 22 milhões ser avaliado como 118 milhões, porque ele estava considerando aqui que isso vai entrar também a ajuda dos políticos, do Alexandre de Moraes, do Toffoli, do Lula, do Lewandowski, da galera toda lá de Brasília, que vai operar para ajudar isso a virar realidade, né? E pode até funcionar, é o que eu falo para vocês. O grande problema é esse, esses negócios que você vende, na verdade, o governo, você está vendendo a proteção do governo, né? O conseguindo tirar o governo da jogada. Aqui, ó, Banco Master tinha só 4 milhões em caixa, isso aqui é uma tragédia completa, isso aqui realmente, no dia da liquidação, dá a impressão de que eles sabiam da liquidação, né? Que é a única opção. 4 milhões para um banco é muito pouco dinheiro. Um banco que deve, a dívida total era 41 bilhões, só o pessoal que tem, que foi atendido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? 4 milhões em caixa, olha só, não dá para nada, nem começa a coisa, né? Seria o equivalente para quem está devendo 4 mil reais, 41 mil reais, ter 4 reais na conta para bancar a coisa. É só dividir por milhão, dá a mesma coisa, 41 mil para 4 reais, ou seja, realmente não tinha nada de dinheiro no Banco Master, né? Isso daqui leva a suspeita que eles sabiam da liquidação para tirar o dinheiro, né? É muito pouco para ter em coisa de banco, né? Aqui, ó, o principal problema, a questão da carteira da Tirreno, né? Mas eu acho que esse caso da Tirreno aqui já foi no desespero, tá? O Banco Master já vinha mal desde 2024. Em 2025 bateu o desespero neles. Eles começaram a fazer as coisas loucamente, confiando que iam ter o apoio do STF, confiando que iam ter o apoio do governo Lula. Estavam com o Lewandowski, estavam com o pessoal do INCRA, estavam com o Alexandre de Moraes, estavam com o Toffoli. Porra, vamos curtir a vida doidado, vamos fazer um monte de lambança aqui. Aqui, ó, o Master não identificou Pix, TED nem boleto da Tirreno. Então, lembrando, o problema principal do Master, a investigação policial nesse caso, não é porque é um banco mal gerido, né? Banco mal gerido tem um monte por aí, né? É por uma coisa mais séria, é por fraude mesmo, né? Na hora de entregar títulos para o BRB, o Banco Master inventou títulos, né? Pessoas que não pegaram nada emprestado e aí inventou um título com o nome da pessoa e repassou para o BRB. Inclusive, eu vi gente falando, gente reclamando que foi contactada pelo BRB por uma dívida suposta que não existia.
Não tinha dívida, não fiz essa dívida, não peguei dinheiro emprestado. Toma cuidado aí, você pode estar usando o seu nome nesses papéis falsos aqui da Tirreno. Por quê? Porque o Banco Central não identificou. Cadê o Pix que você fez? Ah, você emprestou dinheiro para alguém? Cadê o Pix que você fez esse empréstimo para alguém? Né? Cadê o TED? Onde é que estão os boletos que você cobrava essa dívida da pessoa? Né? Porque lembra, esses títulos que foram vendidos pelo Master para o BRB, supostamente eles surgem de uma operação de crédito normal. Você financiou um carro, né, você tem uma dívida com o banco, então isso gera um título de crédito do banco. Ou sei lá, você comprou uma geladeira nova, parcelada nas Casas Bahia, e isso é uma dívida. Né? Esse título vai lá e supostamente ele pode ser vendido pelo banco para outros bancos e coisa e tal. Mas tem que ter uma dívida no início. E o que eles identificaram é que não tinha Pix. Ué, como é que tem uma dívida se não tem um Pix? Você não passou um Pix para essa pessoa, não deu dinheiro para essa pessoa, não fez um TED para, né, bancar a coisa, né? Então tem alguma coisa errada aqui. E de fato, esse é o problema. Percebeu-se que os títulos da Tirreno eram falsos. Não é uma questão de má administração, mas aí que tá. Aí que tá. A má administração já vinha acontecendo, e aí o Banco Master em 2025 entrou em modo pânico e daí recorreu a esse tipo de coisa. E é isso que é a minha preocupação. Banco mal administrado tem um monte por aí. Qualquer um desses bancos mal administrados, se tiver algum apoio no governo, tiver comprado algum deputado, tiver comprado algum juiz do STF, pode cair no mesmo problema, pode chegar no desespero, começar a emitir título falso, fazer essas lambanças aqui, né? O Vorcaro disse que foi pego de surpresa. Não, surpresa, Pikachu surpreso, quem imaginaria, né? E aqui, ó, segundo o Vorcaro, o banco não previu o cancelamento da operação de repasse dos créditos e foi surpreendida pelo desfazimento dos negócios. Caramba, você sabia que os créditos eram falsos? Que negócio é esse, né? Os créditos não teriam lastro real, ou seja, não seriam embasados em operações de crédito verdadeiras, eram falsificações, né? E o valor elevado impediu a devolução imediata, diz o Vorcaro, mas ele foi refazendo. A gente realmente foi pego de surpresa com o desfazimento de um volume grande, afirmou ao mencionar a empresa Tirreno, responsável pela emissão dos títulos de crédito. A Tirreno é a empresa que foi montada por amigos do Augusto Lima. É o que eu falo para vocês do Augusto Lima, que é ligado ao PT, que era sócio do Vorcaro, que está sendo investigado nessa coisa toda também. Muito provavelmente está ligado nessa coisa toda, né? O banco transferiu ativos ao BRB como alternativa, repassou outros ativos. Mas aí os ativos que ele repassou é isso daqui, ó, esse banco, esse terreno de 22 milhões que ele repassou por 118 milhões e coisa e tal. Mais um monte de coisa, né? E outras empresas também aqui, que tomaram empréstimos suspeitos no Banco Master. Aqui, ó. Entre as suspeitas de irregularidades cometidas pelo Banco Master, o Banco Central relacionou 36 empresas como tomadoras de supostos empréstimos fictícios, que permitiram o desvio de 11,5 bilhões de reais. Né? E o valor teve acesso a empresas geral de pequeno porte com empréstimos que se aproximam de 500 milhões cada. Né? A boa parte das empresas é do setor de construção civil, com contribuição recente, com constituição recente, digo, capitalização pequena, ou seja, o pessoal criou uma empresa pequena para fazer obras e coisa e tal, em alguns casos menos de R$ 1.000 de capital social, e no final das contas com empréstimos gigantescos, né? Fizeram empréstimos de não sei quantos milhões para empresas pequenas. Isso aqui é claro que é uma coisa que tem uma chance grande, né? Aqui, uma empresa da lista é a iFly, que tem um túnel de vento usado para aulas de voo indoor e que é usado em aniversários e coisa e tal, como uma unidade na Marginal Pinheiros. Ela foi construída em 2014 por uma franquia inglesa. O investidor estrangeiro saiu do negócio em 2019 e a empresa é atualmente controlada por um investidor nacional com capital social de 53 milhões de reais. Caramba, caro isso, né? O dono, de fato, da companhia atualmente é Manuel Medeiros Damasceno, que também é sócio da REAG. Então tá, já tá o esquema da REAG aqui. Já é o esquema da REAG de superfaturar a empresa, dizer que ela vale muito mais do que ela realmente vale no final das contas, né? E tem outras aqui, outras empresas que eles colocam aqui, indústria alimentícia, Leve a securitizadora, tem um monte de empresas aqui que eles colocaram como problemáticas nessa história, né? E, bom, isso tudo, evidentemente, só mostra a quantidade de podre que tem aí. E o risco que tem de outros podres em outros bancos no Brasil. Agora, um ponto que chama atenção nessa história toda é que a chave, a coisa começou a degringolar mesmo em março de 2025, já na gestão do Galípolo no Banco Central e com a CVM também já com indicados pelo Lula. Na prática, esse BO é todinho do Lula, não tem como ele escapar disso. Isso vai ser bom para as eleições esse ano. Agora, vamos ver, porque eu torço ainda que isso não contamine outras empresas no mercado, outros bancos no mercado. Eu acho que ainda tem gente para quebrar ainda, mas
Por enquanto tá tranquilo, acho ótimo isso. Tomara que não quebre mais ninguém. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.